Bom dia, hoje dia 12 de abril de 2026, domingo. O texto de hoje que trago para vocês, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 até o 17, parte da história de Pedro e Cornélio. Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio. Ele era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu de você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastavam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. Até aqui a leitura de hoje. Cornélio, comandante de um batalhão romano, cria em Deus e naquilo que Jesus Cristo fez. Muito mais, inclusive, do que os próprios judeus. Diz aqui que ele e a sua família e todos que viviam com ele oravam a Deus constantemente, acreditavam naquilo que Cristo veio fazer no mundo. E ele, o comandante romano, ajudava os pobres judeus de todas as formas. E Deus manda um anjo conversar com ele. Cornélio vê o anjo chegando e pergunta a ele o que deseja, Senhor. E o anjo diz a ele: Deus aceitou as suas orações e também a ajuda que tem dado aos pobres do povo judeu. Deus aceitou as orações sinceras do comandante do batalhão romano. Qual o tamanho da fé de Cornélio e de sua família no Deus que foi desprezado pelo próprio povo dele, o povo judeu, o povo israelita. E o anjo diz mais a Cornélio: Vá até a cidade de Jope e busque um homem chamado Simão Pedro. Dá a localização exata de onde Simão Pedro está. Não manda procurar simplesmente, ele diz aonde Simão Pedro está. E sem nenhuma dúvida, sem nenhuma ressalva, sem nenhum medo de fazer o que o anjo mandou, Cornélio manda 2 empregados e um soldado seu que também era cristão irem buscar Pedro, Simão Pedro, na casa do outro Simão. A localização ele tinha, o nome da pessoa ele tinha, onde ele estava ele tinha. O GPS de Deus é perfeito.
E aquilo que Cornélio cultivava com oração, com atenção aos pobres, com dedicação a Deus, Deus direciona que ele se encontre com Pedro. E nesse texto também, nesse que Pedro está orando no terraço da casa e fica com fome. Mas enquanto ele esperava a comida ser pronta, desce do céu algo parecido com um lençol com todo tipo de animais dentro dele. E uma voz diz a ele: Pedro, mata e come. E Pedro diz: eu não como essas coisas impuras e que a lei não permite. E a voz responde a Pedro. Isso ocorreu 3 vezes. Parece que Pedro precisava sempre de novo passar pela provação. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Como é que podemos negar se Deus nos dá o alimento, nos dá a possibilidade de comermos se estamos com fome? E nós vamos querer, como Pedro, dizer: a lei não permite, eu não como coisas impuras. Se Deus tornou as coisas puras, quem somos nós para negarmos o alimento que ele nos dá? Diz o texto que Pedro ficou pensando naquela visão. O que é que ela queria dizer? Mais para frente, vamos ter um pouquinho mais dessa história. Mas o que eu quero ressaltar hoje aqui para nós é a fé do comandante do exército romano, do batalhão romano italiano, em Deus Pai, em Jesus Cristo e na ação do Espírito Santo. E também não duvidar daquilo que Deus te diz. Ele disse: vá procurar Simão Pedro, e deu como um GPS a casa onde ele estava, o nome do dono, o nome da pessoa que tinha que procurar. E Cornélio não duvidou, simplesmente mandou buscá-lo. E Pedro, quando Deus manda a comida para ele, questiona a pureza, questiona que não pode comer devido à lei. E Deus diz claramente: não chame de impuro o que Deus purificou. Não podemos ter dúvida do que Deus faz. Não podemos ter dúvida de que a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, os livros do Antigo Testamento são a palavra, a lei, o mandamento do amor de Deus para todos nós. O que Deus purifica está purificado. Nenhuma lei pode chamar de impura. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus e que a fé de Cornélio esteja no coração de cada um de nós também. Viva, forte, sem dúvida, crendo que o que Deus purifica, purificado está, e nós podemos tranquilamente nos alimentar daquilo que Deus nos oferece. Bom dia.